Sentemos-nos, por favor. Reabra a sessão. Recomeçamos o julgamento com o voto do eminente ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu serei breve. Antes de mais nada, eu louvo o substancioso voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, relator da presente causa. E também quero destacar a excelência do acórdão emanado do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, objeto do presente recurso extraordinário. E destaco tanto os votos do eminente juiz Carlos Eduardo Thompson Flores Lentes, relator originário da causa, como da juíza Maria Lúcia Luz Leiria, que se tornou redatora para o acórdão. São votos substanciosos, que à altura das tradições da justiça gaúcha, e em particular do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, são votos substanciosos, onde houve uma ampla discussão da matéria, são votos extremamente ricos, e eu não poderia deixar de destacar a excelência desses pronunciamentos jurisdicionais. Eu serei extremamente breve, senhor presidente, pois estou também, embora conhecendo, negando o provimento ao presente recurso extraordinário. É claro, como aqui já se salientou, que a adoção de mecanismos compensatórios fundados em políticas públicas de ação afirmativa tem por explícita finalidade, como esta Corte já decidiu nos precedentes aqui mencionados, contribuir para a realização no plano material do princípio constitucional da igualdade, além de revelar extrema fidelidade à exigência, que é também constitucional, de viabilizar a promoção do bem-estar de todos, de erradicar a marginalização e de fazer respeitar o postulado da dignidade da pessoa humana, em ordem a permitir que se construa em nosso país uma sociedade justa, uma sociedade livre, uma sociedade fraterna, uma sociedade solidária. Na verdade, busca-se, por esses meios, compensar situações de desnível que historicamente se registraram e ainda, lamentavelmente, subsistem em nosso país. Eu destaco um ponto que me parece importante no acórdão, objeto do presente recurso extraordinário, e que foi particularmente enfatizado pela ilustre juíza Maria Lúcia Luz Leiria no voto divergente que acabou prevalecendo naquela egrégia corte. Refiro-me à relevância política e jurídica que se atribuiu às normas de direito internacional público referentes aos direitos humanos em nosso sistema de direito positivo. E para aqueles como eu que entendem que tratados internacionais de direitos humanos revestem-se de qualificação constitucional, a partir do que prescrevem os parágrafos 2º e 3º do artigo 5º de nossa lei fundamental, é importante pôr em relevo, é importante destacar diversos compromissos que o Brasil assumiu na ordem internacional, e como aqueles referentes à eliminação de práticas de discriminação e supressão de todas as formas de discriminação racial, mas, em particular, como aqui já se discutiu amplamente nos precedentes que o Supremo firmou, na Declaração de Durban de 2001, de que o Brasil foi signatário
e em cujo texto se reconheceu que o combate ao racismo e à discriminação racial representa uma responsabilidade primordial dos Estados nacionais. E naquele documento internacional de grande importância, com clara repercussão no plano doméstico nacional, quer dizer, os governos, os Estados nacionais foram instados, exortados a adotar programas de ações afirmativas ou medidas de ações positivas em ordem a permitir o acesso dos indivíduos que são ou que podem vir a ser vítimas de exclusão, de discriminação nos serviços sociais básicos, adotando medidas que capacitem estudantes a frequentarem, estudantes que compõem os denominados grupos vulneráveis, permitindo que frequentem instituições de ensino superior, assegurando-se-lhes um ambiente escolar livre de quaisquer práticas de racismo ou de discriminação. E o que é importante, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que se incorporou formalmente ao Plano do Direito Positivo Interno Brasileiro, ela realmente estimula a adoção da chamada discriminação positiva ou reversa, no sentido de que sejam acolhidas no plano doméstico medidas especiais tomadas, diz a Convenção, com o objetivo precípuo de assegurar de forma conveniente o progresso de certos grupos sociais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem de proteção para poderem gozar e exercitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais em igualdade de condições, advertindo que tais medidas especiais não serão consideradas, é o que diz essa Convenção Internacional, medidas de discriminação racial, desde que não conduzam à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido atingidos os seus objetivos. E esse é um ponto importante. Lembra que o eminente ministro Ricardo Lewandowski, no precedente que esta Corte estabeleceu, destacou esse ponto. Essas medidas só se justificam enquanto as situações que elas objetivam neutralizar subsistirem. No momento em que elas deixarem de subsistir, cumpre-se por inteiro este programa de nítido conteúdo inclusivo e que é recomendado fortemente por várias convenções, mas em particular pela Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. O fato é que, para aqueles que entendem, como eu, que esses tratados internacionais de direitos humanos qualificam-se como instrumentos materialmente constitucionais, eles passam a integrar e a compor o denominado bloco de constitucionalidade. E essa é uma noção importante na medida em que se amplia aquele núcleo mínimo de direitos fundamentais. E é também sob essa perspectiva que eu entendo compatível com a ordem constitucional global a adoção de medidas como essa. Medidas que, no caso, têm por suporte também uma garantia de ordem institucional que se constitucionalizou sob a égide desta vigente lei fundamental, exatamente a autonomia universitária, nas suas diversas projeções, nas suas várias dimensões. A autonomia universitária, tal como prevista e fundada no artigo 207 da Constituição, que constitucionalizou uma garantia que até então existia no plano meramente legal
a partir da nossa primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional, no início, que foi editada no início da década de 60. E eu tenho a impressão de que ainda sob o regime parlamentar de governo, que então foi estabelecido em nosso país. É por isso que o eminente ministro Nelson Jobim, quando na presidência do Supremo Tribunal Federal, chegou a proferir várias decisões em pedidos de suspensão de liminar, vários casos em que o ministro Jobim salientou que, embora não haja uma base normativa para constranger a entidade de ensino a fixar quotas em seus exames vestibulares, no entanto, pode a universidade fazê-lo espontaneamente, até porque os direitos fundamentais, diz ele, garantidos na Constituição, têm efeitos imediatos, não podendo a disposição que determina o direito a uma vida digna coabitar com a perenização das desigualdades. Na verdade, as medidas concretizadoras dessas políticas públicas de ação afirmativa, elas têm por objetivo estabelecer ao menos a igualdade na partida, criando condições objetivas que permitam aos diversos segmentos que compõem a sociedade nacional a igualdade de condições, a igualdade de condições de competir, pois o desnível existente se torna evidente. E a esse respeito, houve um estudo mencionado numa das peças processuais produzidas, no caso, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, demonstrando que, ao longo dessas décadas, há essa persistência, há esse gap, não é? Que, lamentavelmente, oprime, sob uma perspectiva jurídica e social, pessoas da raça negra. Mas o tema da alegada inexistência de base legal também foi, a meu juízo, adequadamente enfrentado pelo Egregio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando menciona não só a previsão expressa de adoção e efetivação dessas políticas públicas, desde já o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, elaborado sob a presidência do então presidente Fernando Henrique Cardoso, mas também leis que se sucederam, criando o programa Diversidade na Universidade, por exemplo. Mas o que me parece mais importante sobre esse aspecto é precisamente a abordagem inteiramente adequada que fez o Egregio Tribunal Regional Federal ao destacar o relevo jurídico que assumem no plano interno do direito nacional brasileiro as convenções internacionais, especialmente, ainda que se lhes dê, como sustenta o eminente ministro Gilmar Mendes, um caráter de supralegalidade, ou que se vislumbre uma coloração, uma qualificação constitucional, como também eu entendo, mas o fato é que nós temos fundamentos normativos que legitimam em plenitude a adoção de tais medidas de caráter afirmativo ou de índole positiva. E cabe à universidade, exercendo autonomamente os poderes que decorrem dessa importante garantia de ordem institucional, podem as universidades, tal como no caso, podem adotar e implementar essas medidas. Por quê? Porque elas, no fundo, objetivam, em última análise,
o atingimento, a colimação da igualdade no futuro, ainda que estabelecendo mecanismos compensatórios que no presente pareçam gerar esta diferenciação. Mas é uma diferenciação que tem um fundamento racional e, portanto, um fundamento que legitima a adoção dessas medidas. E, senhor presidente, com essas breves considerações, eu peço vênia para, conhecendo do presente recurso extraordinário, que foi também muito bem elaborado pelo ilustre advogado que o subscreveu, mas, não obstante, eu peço vênia para, acompanhando o voto do eminente ministro Lewandowski, negar provimento ao apelo extremo. Então, Vossa Excelência nega provimento ao recurso na linha do voto. Ministro relator. Eu confesso aos senhores ministros que, quando da última decisão nossa, especificamente sobre cotas raciais, as duas últimas, né? Na DPF, relatada pelo ministro Lewandowski, 186, e a ADIM da ProUni, relatada por mim mesmo. Eu confesso que me surpreendi com a reação de um grande número de missivistas nos jornais, dos usuários da internet mais de perto, das redes de comunicação social, e-mails que recebi, me deixando intelectualmente, pelo menos, incomodado, porque as críticas se faziam em uma direção clara. O Supremo decidira não só à margem da Constituição, à latere, mas contra a Constituição. O que me obrigou a reestudar a matéria, a repensar, fazer pesquisas no Brasil, no exterior, buscar a base de inspiração no mundo ocidental, e também na Índia, das chamadas cotas étnicas, que aqui nós chamamos de raciais, para ver até que ponto eu deveria me reposicionar ou não na audiência de hoje. Mas também confesso que, do rastreamento que fiz na nossa lei maior, uma nova visitação aos dispositivos do texto magno, e dessas reflexões e pesquisas, eu só fiz robustecer o ponto de vista que já externei, que me pareceu tecnicamente fundamentado, na linha do voto do ministro Lewandowski, sobretudo, e dos que seguiram o entendimento de Sua Excelência. Desde aquela causa da ProUni, aquela ADIM, já há algum tempo, que estava até a semana passada sob vista do ministro Joaquim Barbosa, que eu me desligara do tema na convicção de que não havia dúvida quanto à constitucionalidade do Instituto das cotas raciais ou das políticas públicas, né, afirmativas. Mas agora eu fiquei confortado, né? Me reconfortei e confirmei que na base da inspiração no mundo inteiro desses mecanismos restaurativos ou compensatórios de desigualdades histórico-culturais, alcançando, por modo preconceituoso, discriminatório, os segmentos conhecidos dos negros, das mulheres, dos portadores de deficiência física, dos homoafetivos, dos índios, etc. Eu, volto a dizer, busquei a base de inspiração e encontrei a seguinte, especificamente no caso dos negros. Nos Estados Unidos, me parece que isso é muito claro. As cotas foram instituídas, as chamadas raciais, para tentar
dissociar um raciocínio, um juízo coletivo automático entre a cor da pele e a função subalterna, ou até a inferioridade mesmo como ser humano. E se dizia, e o tempo comprovou que a base de inspiração era não só jurídica, como tecnicamente, né, digamos, psicossocialmente justificada. Com o tempo, a sociedade americana, de tanto ver as pessoas, os negros, ocupando postos de comando, de proa, de vanguarda, de liderança, né, na política, nas profissões liberais, nas artes, na televisão, no cinema, no rádio, aquele link, aquele vínculo funcional automático passou a experimentar um processo de fragilização ou de desfazimento mesmo. Na base da inspiração das políticas públicas afirmativas de natureza étnica estava essa preocupação de, ao longo de 20, 30 anos, levar o imaginário coletivo, o inconsciente coletivo, a já não fazer essa associação automática, para lembrar uma frase, olha, antiquíssima, de Abraham Lincoln, não associar o negro com um engraxador de sapatos. Outros dizem engraxate, mas dizem que engraxate é galicismo, o certo é engraxador mesmo. Claro que elas foram concebidas também como um rito de passagem, mas um rito de passagem necessário. Será que aqui no Brasil foi diferente? Porque o fato é o seguinte, e aí eu comecei a estudar a diferença entre cotas sociais e cotas raciais. Enquanto o pobre é discriminado por algo externo a ele mesmo, a sua anatomia, né, que seria a falta de anel no dedo, de canudo debaixo do braço, de doutor, ou um automóvel último tipo, ou uma casa residencial suntuosa, luxuosa, ou uma conta bancária poupuda. O pobre é discriminado por algo exterior a ele, roupas, nível de vida. O negro é discriminado por algo interior a ele, a cor da pele. Isso é completamente diferente. Como se padecesse de um déficit congênito, inato, de hipossuficiência ou de indignidade. E curioso, nessas minhas tentativas de aprofundar o estudo do tema, eu encontrei um trecho de Augusto Conte surpreendente. Ele disse: nessas condições, Augusto Conte, nunca pode constituir a escravidão senão uma monstruosidade social, originada da infame opressão. Aí me parece um equívoco que ele passa a dizer, um equívoco neurocientífico e quântico também. Exerceu sobre senão uma monstruosidade social originada da infame opressão que a raça inteligente exerceu sobre a raça amante. Ele estabeleceu uma hierarquia entre os não negros e os negros, abusando de um poder que a humanidade desenvolveu para a comum felicidade de ambos, mediante o digno concurso delas. Comentando esse texto de Augusto Conte, Miguel Lemos, no livro Positivismo e Escravidão Moderna, Rio de Janeiro, etc., ele diz assim, comentando essa passagem de Augusto Conte, aspas, na linguagem de Augusto Conte, a raça inteligente é a raça branca, em que predomina o desenvolvimento intelectual, e a raça amante ou afetiva é a raça negra, porque predomina o sentimento. Mas, em compensação, Joaquim Nabuco, ao falar da escravidão, ele foi mais presciente do que Augusto Conte.
Daí a importância da ópera, do livro, o abolicionismo. O abolicionismo, é. E esse pernambucano genial disse o seguinte, aspas, falando sobre o Instituto da Escravidão. Quanto à permanência das suas sequelas, dos seus efeitos perniciosos, deletérios, ele disse, a abolição completa da escravidão exige a reforma individual de nós mesmos. Não é só mudança de comportamento, não, é mudança como pessoa, do nosso caráter, do nosso patriotismo, do nosso sentimento de responsabilidade cívica. É o único meio de suprimir efetivamente a escravidão da Constituição Social. A emancipação dos escravos é, portanto, apenas o começo. É por isso que hoje estamos falando aqui, em pleno século XXI, de ações afirmativas. É apenas o começo de um renovamento. Ou seja, ele tinha plena consciência de que o problema era cultural. E cultura não é outra coisa senão hábito coletivo. E para se romper com um hábito individual é difícil, imagine-se para se romper com um hábito coletivo. E tão impregnado na consciência nacional, que quando da conjuração mineira, em 1789, os próprios inconfidentes divergiram entre si, porque muitos eram proprietários de escravos. E, afinal, entre eles, acabou prevalecendo a proposta de Tiradentes, que era, aliás, não chegou a prevalecer, ele propunha a emancipação total, mas os inconfidentes culminaram por concordar apenas com a emancipação dos escravos nascidos no Brasil. Não, porém, aqueles que haviam sido objeto, a palavra é esta, objeto de comercialização a partir do continente africano. Portanto, era algo realmente que impregnava e marcava fortemente a consciência de todos, inclusive dos amantes da liberdade, como foram claramente os inconfidentes mineiros. Sem dúvida. Então, quando a Constituição tratou o tema da racialidade, notadamente negra, por um prisma emancipatório, mais do que isso, promocional, né? E dizendo que o racismo era normatizado na perspectiva do repúdio no âmbito das próprias relações internacionais do Brasil, daí porque o ministro Celso de Mello apropriadamente invoca decisões e normas de direito internacional, decisões de tribunais de direitos humanos e convenções internacionais. Aqui subscritos no Brasil. Quando a Constituição coloca o repúdio ao racismo ao lado, artigo 4º, inciso 8º, ao lado do repúdio ao terrorismo. Quer dizer, a Constituição foi radical intencionalmente, porque ela queria infletir sobre essa cultura racista deletéria, perniciosa. Que existe. Que, pois é, remitentemente se manifesta entre nós. Aí a Constituição avançou para dizer que o racismo era crime, já no artigo 5º, inciso 42, para dizer a prática do racismo constitui crime. E foi além, crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ou seja, reconhecimento, né, da pertinência, melhor dizendo, da renitência, né, do racismo como traço cultural brasileiro, porque presente ali naquelas relações de base. Quais são as relações de base caracterizadoras do caráter de um povo, da alma coletiva? As relações de base são aquelas que se passam nos espaços institucionais de que a sociedade se compõe. Escola, igreja, família, empresa, condomínio, partido, sindicato, repartição pública.
e, por extensão, os espaços físicos de aglomeração humana, shoppings, por exemplo, rodoviárias, aeroportos, cinemas. E o fato é que, no âmbito dessas relações institucionalizadas da convivência humana, a cor da pele é um elemento de desigualdade, de desigualação por baixo. Daí porque a mesma Constituição, já no artigo 23, erige como política pública o combate, né, aos fatores. Artigo 23, diz a nossa lei maior, didaticamente, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. E social aqui é mais do que social, é comunitário. Porque desde o preâmbulo, que a Constituição faz a diferença entre o social e o racial, desde o preâmbulo. A Constituição fala de bem-estar, por exemplo. É no plano social, bem-estar físico. O bem-estar vai ser objeto do artigo 6º, educação, saúde, transporte, moradia, lazer. Mas a Constituição não se contenta com o bem-estar. Como não se contentou em proibir o racismo e criminalizar o racismo, erigiu o combate ao racismo ao patamar de políticas públicas imperiosas, imperativas. A Constituição, depois de falar de bem-estar, salta para falar de sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Esse discurso é repetido. Atentemos para o artigo 3º. Diz a Constituição: constitui um objetivo da República Federativa do Brasil. É por isso que eu estou rastreando, passando em revista, não me permitam a coloquialidade da metáfora, desfilando pela passarela da Constituição, para rebater, né, a opinião dos que dizem que nós decidimos não só a látera da Constituição, como contra ela. É claro, depende da objeção que se levante, mas aqueles que defendem o critério socioeconômico não estão excluindo o critério racial. Vossa Excelência não exclui. A questão é delicada, e nós vimos nesse exemplo do Rio Grande do Sul, numa teoria dos jogos que a sociedade acabará por utilizar, eventualmente, fazendo aquilo que eu chamei de uma possível perversão, especialmente diante da falta de nitidez do próprio critério racial. Os casos Vossa Excelência deixou bem claro. O constrangimento, quando se fala de um tribunal racial e dos gênios univitelinos, um classificado como branco, outro como negro para esse tribunal, pode imaginar, não é, que isso se comete numa universidade, não é, e que pessoas possam eventualmente fazer toda a caminhada numa escola privada, tendo as melhores condições, e depois se apresentar como negro na universidade e passar por esse teste. Os exemplos são... Então, é uma questão delicada num país com o grau de miscigenação. É delicada a questão. Então, por isso que... E vimos agora com os exemplos do Rio Grande do Sul, de 5, 6, 10 escolas públicas de nível médio são consideradas escolas excelentes. Então, veja Vossa Excelência, por outro lado, a despeito de ter dobrado o orçamento da escola pública, nós continuamos carentes de vagas nessa escola. Nós estamos falando de 1.800.000 estudantes na escola pública. E vejo aqui dados, presidente, que impressionam. Dados de 2010, nível de renda na escola pública, onde nós estabelecemos que não pode cobrar sequer taxa de matrícula, que sequer pode cobrar um diploma, que sequer pode cobrar um curso de especialização. Veja, classe A, 2010, 15% dos estudantes, a chamada classe A, portanto a renda altíssima no país. Classe B, 41,1%. Portanto, algo em torno
desses 55%, vamos dizer assim, pertencentes às camadas mais ricas da população, e essa gente não paga nada à universidade. Quer dizer, a perversão do modelo, né? Do modelo, obrigando que o sujeito busque ou o FIES, o pobre, não é? Ou o ProUni, para a escola privada. Então, é essa questão que está posta. E essa questão que nós temos. A advertência de Foi bom que tivesse discutido por muito bom esse caso. Porque se fosse uma escola pública em qualquer lugar do país, talvez nós pudéssemos dizer, mas o sujeito que vem do Pedro II, o sujeito que vem dessas escolas de elite de Porto Alegre, de excelência, escola pública, e depois goza desse benefício. Faz sentido? Não, a minha crítica não se dirige a Vossa Excelência. Uma defesa. Pelo contrário, Vossa Excelência constitucionalista que faz essas distinções mais sutis com toda a propriedade. Vou fazer uma defesa aí da sua indignação, que foi a minha também. O que nós temos verificado é que o Supremo Tribunal Federal tem como matéria-prima do seu trabalho de outono a Constituição Federal. Isso. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, evidentemente que a dialética da ciência jurídica admite essas contraposições, essas posições que não são convergentes com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Sucede que, inúmeras vezes, essas vozes, elas são exteriorizadas por pessoas que não têm o hábito do manejo da Constituição Federal. Então, nós não podemos, a partir de dados excepcionais, firmamos uma regra à luz do preceito constitucional. Então, o que nós decidimos aqui contra a Constituição? Absolutamente nada. O que a Constituição estabelece é que os iguais devem ser tratados como iguais, e os desiguais como desiguais na medida em que se desigualam. No mundo inteiro, esses fatores sociais, essas minorias que têm essa trajetória tortuosa, são amparados pela doutrina de elite. Agora, se eventualmente eu, estudante de Pedro II, consegui chegar a uma universidade pública, eu tive uma grande sorte abençoada por Deus, mas a grande verdade é que a maioria dos meus colegas não conseguiram chegar a uma universidade pública. Ainda semana passada eu li num jornal... de vista que o princípio de igualdade pressupõe igualdade fática, daí a necessidade de examinar esses fatos. Do contrário, nós corremos o risco de fazer a revisada igualdade ideológica, o que não é o que se cuida no texto constitucional. Ainda semana passada eu li num jornal de grande circulação uma frase do ministro César Peluso, colocada em realce, em que Sua Excelência pegou o espírito da Constituição, a unha, a muque, penetrou na carne do real constitucional, normativo. Eu sei que o mundo ser é um, o mundo do dever ser é outro, estou falando metaforicamente. Quando o ministro César Peluso falou que, mais ou menos isso, falar de igualdade é muito bom, é fácil, desde que haja igualdade de oportunidade no ponto de partida. Quando não há igualdade de oportunidade no ponto de partida, o que faz o direito? Compensa desigualdades factuais com desigualdades jurídicas. A resposta do direito a desigualdades factuais que estabilizam temerariamente a vida social só pode ser uma desigualdade jurídica para restabelecer o equilíbrio da sociedade. Foi o que o ministro César Peluso disse, até eu cumprimentei antes de virmos aqui, ainda semana passada. Mas, para terminar, a Constituição diz algo de que o ministro Gilmar Mendes, das sobejas demonstrações de pleno conhecimento, diz construir uma sociedade livre, ou seja, em que o valor fundante seja liberdade, libertária, constitucionalismo liberal, justa, sociedade igualitária, inclusão social, constitucionalismo social socioeconômico, distribuição de patrimônio e de renda, e solidária. É uma terceira fase do constitucionalismo ocidental. O constitucionalismo é cumulativo, é crescentemente superavitário em termos de dignidade da pessoa humana. A liberdade ganhou o tônus da igualdade, o adjutório, até não é nem adjutório, porque há quem afirme, e eu também afirmo isso, que
Como dizia Santo Agostinho, sem o mínimo de bem-estar material não se pode sequer servir a Deus. Né? Muitas vezes a igualdade no plano social é condição de desfrute das liberdades asseguradas pela Constituição e chamadas de fundamentais. Mas não basta a igualdade, é preciso a fraternidade, a solidariedade. Esse tipo de constitucionalismo é chamado pelos italianos de constitucionalismo altruísta. É o que diz a Constituição aqui com todas as letras. As cotas raciais, como as políticas afirmativas em geral, se inscrevem nesse âmbito do constitucionalismo mais avançado, mais humanizado, que podemos chamar de fraternal, de solidário, de altruísta. Daí a diferença entre inclusão social e inclusão comunitária, que a Constituição faz. Se nós formos para o artigo, por exemplo, 203 da Constituição, inciso de número 4, encontraremos a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. É uma vida em comum, no âmbito das chamadas relações de base, volto a dizer, definidoras do perfil do caráter coletivo. Se saltarmos, olha, a Constituição é rica de normas que promovem, mais do que a inclusão social, a inclusão comunitária. Comunidade vem de comum, unidade, vem de comunhão de vida, de sentimento, de pertencimento, né, às instituições, todas reunidas, sintetizadas no conceito de nação. Com esse tipo de decisão, ministro Lewandowski, nós estamos ajudando a construir, ou pelo menos a reconstruir, uma nação brasileira autêntica, com suporte na Constituição. Eu creio que muito mais do que uma política social efêmera ou até uma política de governo, nós estamos sufragando uma verdadeira política de Estado, ou seja, uma política permanente para a redenção aqui daqueles que historicamente foram oprimidos. Aqui fez bem ao iniciar o seu voto se referindo a essa preocupação quanto à eventual incompreensão em relação às nossas decisões, porque nós devemos ter essa preocupação. Aquele dado revelado, por exemplo, em relação à matéria da 0 hora, e no contexto exatamente desse caso, o caso do Rio Grande do Sul, mostra bem a dificuldade de integração se a comunidade não a aceita. Se um negro que goza desse benefício passa a ser objeto de discriminação dentro da universidade. Então tem que se ter esse cuidado. Então esse é um dado importante. Tanto é que ele se autodiscrimina não participando do regime de cotas. Então esse é um dado importante. Não, as advertências de Vossa Excelência sempre são válidas. Eu tenho dito aqui que o ministro Gilmar Mendes tem uma característica. Ele sempre puxa o debate para cima, né, para o alto. O artigo 230 do ministro Lewandowski diz assim sobre o idoso, sobre as pessoas idosas, assegurando às pessoas idosas a sua participação na comunidade. Não é na sociedade, não é uma inclusão social, econômica, financeira, patrimonial, não é. É um sobrepasso. Não é uma proteção, é uma promoção, é um ascenso, é uma elevação. Quer dizer, é diferente. Se não entendermos essas diferenças normativas, são sutis, é verdade, da Constituição, perderemos o ponto hermenêutico. Né? Aliás, eu também já venho conversando isso com o ministro Gilmar Mendes, mais a larga, eu vou concluir. De fato, algumas leis são ambiciosas tematicamente, não é, ministro Gilmar? Elas infletem, uma Lei Maria da Penha, por exemplo, elas infletem sobre a cultura mesmo, para mudar não os comportamentos, mas mentalidades, mudar as pessoas, porque quando as pessoas mudam, o comportamento significa uma viagem sem volta, sem retorno. Não tem como voltar, porque é um comportamento muito mais consciente e calçado na Constituição.
Bem, são tantas as diferenças que poderíamos estabelecer do ponto de vista constitucional, mas eu concluo dizendo que a Constituição partiu de uma constatação histórico-cultural. Os negros experimentam uma abissal desigualdade. Nem as mulheres sofrem tanto quanto os negros, nem os deficientes físicos, nem os homoafetivos, nada. Porque eles são desiguais na desigualdade. Na própria desigualdade social, eles são ainda desiguais, rasgando um abismo em sua desvantagem profundíssima. Então, é preciso que haja políticas públicas nas políticas públicas. Políticas públicas desiguais no âmbito das políticas públicas para restabelecer o equilíbrio das coisas. Agora, nós não podemos dizer que uma política pública antirracista é racista. Fica cômodo o discurso. Mas você me permite, uma experiência deste porte, uma experiência histórica de âmbito nacional isenta de erros. Evidentemente que haverá erros, mas esses erros serão corrigidos na caminhada. E não serão erros macrodimensionados contra um segmento inteiro. São pontuais. E é importante destacar, isso foi discutido já naqueles precedentes, que o sistema de cotas, na verdade, não representa o único mecanismo compensatório. Há outros meios que podem ser utilizados. As universidades públicas estaduais paulistas, a Unesp, a USP, a Unicamp, por exemplo, adotam outros modelos. Perfeito. Aliás, o ministro Marmendes disse bem isso, o da autonomia das universidades. Agora, o fato é que a Constituição, como o Vossa Excelência, o presidente, acaba de destacar com absoluta propriedade, e como já o afirmaram o eminente ministro relator, mas a Constituição e as convenções internacionais de direitos humanos em matéria de eliminação de todas as formas de discriminação racial representam fundamentos que autorizam um tratamento juridicamente diferenciado neste momento, em ordem a permitir que se construa no futuro, que se alcance no futuro a igualdade real entre esses grupos que sofrem a exclusão e que se expõem a uma situação de absoluta vulnerabilidade. E nós, os que nunca sofremos discriminação, embaraço, percalços, no nosso trânsito pelos espaços institucionais de que a sociedade civil se compõe, nós somos beneficiários históricos, temos um acúmulo incalculável do ponto de vista, de todos os pontos de vista, né, de superávit existencial. O fato de não sofrer discriminação, né, já é uma vantagem comparativa do ponto de vista factual, né, que não há nem como quantificar ou precificar. E aquele que nunca foi desigualado por baixo, ele nem se considera igual, ele se considera superior. A palavra igualdade só tem sentido para quem sofre discriminação, para quem é desfavorecido por baixo. Porque quem é favorecido, historicamente, culturalmente, não se considera igual, não, se considera superior. Daí a infâmia de tantas piadas, né? De tantas comparações detrimentosas contra as pessoas, né? Injuriosas contra as pessoas negras. Em suma, eu peço desculpas aos eminentes pares, porque, como disse o ministro Marmendes, nós devemos nos preocupar, sim, com as consequências sociais, políticas de nossas decisões. Não para nos tornar refém da opinião pública, absolutamente. Mas o fato é que, nesse revisitar da Constituição, ministro Lewandowski, eu me senti animado a robustecer o ponto de vista de Vossa Excelência. E eu fiz com certa ênfase, mas porque experimentei um conforto, tanto intelectual quanto espiritual, em constatar que a nossa Constituição é um atestado eloquente ao desumanismo dos preconceitos. Ela é humanista por excelência, nos torna um povo primeiro-mundista juridicamente. E ela mesma se qualifica, não é, como um documento
civilizado, ela mesma se qualifica como um documento civilizado no âmbito das nações de economia desenvolvida e de democracia consolidada. Eu vou proclamar o resultado. Nos termos do voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, o recurso foi conhecido, porém improvido, com a ressalva, com o voto vencido do ministro Marco Aurélio. Eu agradeço a presença de todos, temos um compromisso agora, todos nós, e declaro encerrada esta sessão.